Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer o relato do segundo trimestre da gestação. Então, mais um vídeo aí pro diário, né, da gravidez. Estou um pouquinho atrasada com esse vídeo, né, do relatos, porque já estamos no terceiro trimestre. Na verdade, no finalzinho do terceiro, mas eu vou já gravar o segundo, já vou deixar o terceiro gravado já. E aí vou soltar também a sequência, né? Já temos o quartinho pronto e tem alguns takes da mini reforma, né, que nós fizemos. Então essa semana teremos vídeo todos os dias. Continue aqui nos acompanhando, se inscreva no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. Vou começar falando sobre sintomas. Vou deixar linkado aqui também o relato do primeiro trimestre. E agora, no segundo trimestre, o que as pessoas mais comentam é que é o melhor trimestre da gestação, né? Então, é um trimestre onde a disposição volta, né? Geralmente, quem tem enjoo começa a parar, né? Os enjoos. Então, tem gente que tem ali os 3 meses inteiro, que passa bastante mal, né? Então, no segundo trimestre, tende a melhorar. Né, então, a minha disposição, né, eu tive bastante disposição ali no primeiro trimestre, mas eu precisei ficar ali um período sem fazer exercício, mais quietinha, né, tem lá falando o motivo. No segundo trimestre eu fiquei liberada, né, pra fazer exercícios, então eu sempre começava ali, parava, né, não estava assim numa atividade contínua, mas eu tentei ali retomar fazendo pelo menos caminhada, né, então eu fiz bastante esteira, depois ali que eu fiz, depois das 13 semanas, né? Então eu fui retomando aos poucos essas atividades, né? Então em agosto, né, foi quando eu finalizei o primeiro trimestre, comecei o segundo, então eu me inscrevi numa corrida de rua. E aí foi uma corrida corporativa, né, da empresa que eu trabalho participou, e aí eu me inscrevi e fiz os 5 quilômetros. Então, fiquei muito feliz por participar. Participei dessa corrida com a Marianinha e foi muito legal. Vou deixar aqui uma foto para vocês. No finalzinho do primeiro trimestre também nós fizemos o chá revelação. E aí, na segunda semana, né, que eu já estava no segundo, eu tive a minha formatura. Então, para quem não sabe, eu sou formada em administração e tenho segunda graduação em direito, né, que era um sonho, um grande sonho meu, e de fazer formatura também. Quis muito fazer na da segunda, porque é um momento que passa, né? Então, eu finalizei ali o semestre, finalizei a graduação, né? Então, é um momento de comemoração e viagem você pode fazer a qualquer momento, né? Então, a formatura não. Uma semana de muita realização, né? Então, a gente tinha descoberto que quem estava por vir era a Mariana. Gostoso a gente saber, a gente definiu o nome, né? E é gostoso a gente chamar já sabendo quem está por vir, né? Foi a semana ali do chá revelação, a semana da colação de grau da faculdade e também na mesma semana teve a formatura. Então foi uma semana de muitos eventos e eu fiquei super bem, assim, em todos eles. Então fiquei muito feliz pela disposição, assim, que eu tinha. Acabei me estendendo bastante nesse primeiro item, né? Mas os outros serão mais rapidinho. Desde o início da gravidez eu não cheguei a passar mal em nenhum momento, então eu não tive enjoo, né? Tem gente que nada para no estômago, então em relação a esse ponto eu não tive nada. Mas em agosto, né, que foi quando eu iniciei o segundo trimestre, eu comecei a enjoar o meu tempero, né, da comida. E aí eu acabava que eu não gostava de nada que eu fazia, assim, eu sempre achava que tava estranho, mas assim, quando eu comia em outro lugar, né, na casa da Mames, quando ia pra empresa, comia no restaurante e eu comia super bem, não ficava assim, meio que enjoada, né, mas aí o que aconteceu de diferente também de sintomas é que eu diminuí bastante a quantidade de comida, né, então eu sempre fui uma pessoa que comia bastante, né, e na gestação isso diminuiu, então eu ficava satisfeita com a quantidade, assim, bem menor e ficava super bem, né, então não ficava assim, comia pouco e depois já ficava com fome e ficava beliscando o tempo inteiro, né, não tive muitos desejos, então em relação à alimentação, teve ali um episódio de que eu
enjoei a minha própria comida, mas aí foi algo bem tranquilo, né? A gente conseguiu contornar e aí deu tudo certo. Outros sintomas, né, bem presente desde a descoberta, né? Então esse ficou no primeiro e segundo trimestre, que foi o sentimento à flor da pele. Grávida sempre fica, né, é conhecida por ficar um pouco mais sentimental, né? Então, foi algo que bateu assim bem forte, né? Então, assim, coisas muito simples vinha com um impacto muito grande assim para mim. Então, se a pessoa falasse, fizesse algo que não era legal, batia como uma decepção assim muito forte, né? Então, e coisas simples também, né, positivas, me deixava assim muito feliz, assim, transbordando de felicidade. Então, era tudo muito intenso. Então, essa intensidade que veio ali no primeiro trimestre continuou no segundo trimestre, né? Então, os choros ali em diversas situações, né, tanto por ficar muito feliz ou por ficar muito triste, né, com alguma coisa, com alguma situação, com algo que alguém fez ou falou, né? Então, são os hormônios da gravidez, né? Então, a gente fica ali com um turbilhão de coisas também acontecendo, né? Então, é normal. Então, isso também continuou ali persistindo. Outros sintomas que vêm ali do primeiro trimestre e continuou foi a questão da urina, né? Então eu sempre fui uma pessoa de fazer muito xixi e na gestação eu fiquei algo assim de ir muito assim no banheiro. Então, para sair, eu até evitava beber muita água, porque senão era toda hora no banheiro, né? Então isso continuou. Eu comecei a sentir muito sono durante o dia. Então, assim, ó, eu tinha à disposição, só que tinha uma hora específica do dia que vinha um sono, mas era um sono muito pesado, assim. Parecia que eu tava conversando com vocês, assim, e a qualquer momento eu ia dormir, assim. No segundo trimestre, né, aconteceu algo ali bem específico também, né, com o tempo, que foram as ondas de calor. Então, por volta ali de setembro, se eu não me engano, começou a ter ondas muito fortes de calor. Então, aquilo ali, eu sofri um pouquinho, porque grávida já sente calor, né, mais do que o normal. E aí, com as fortes ondas, assim, ficou bem difícil para dormir. No dia era complicado, mas assim, à noite era bem difícil mesmo. E acredito que até seja por esse o motivo do sono, né? Porque aí eu acordava com calor, tinha que abrir janela, tinha que ligar ventilador, tinha que tomar água gelada, porque era um calor assim fora do normal. Então esse foi um dos sintomas assim que mais me incomodou, porque assim eu ficava extremamente agoniada, suando muito. Minha vontade era de tomar um banho a cada meia hora. Foi ali aquela onda de calor, acabou pegando ali um pouquinho também, né, na questão de sintomas. E voltando a falar sobre alimentação, no segundo trimestre a fome veio com tudo. Então eu comecei a sentir muito mais fome, aumentou a quantidade de comer comida mesmo, né? E também comecei a comer mais besteiras também, porque nós fomos em muitos eventos, né? Todo esse período da gestação eu saí bastante, então teve casamento, teve a formatura, teve chá, teve aniversário, foram muitos eventos, então eu confesso que eu acabei ali comendo bastante besteira. Mas a minha fome, ela era bem, assim, da parte de comida de verdade mesmo e frutas. Então, nossa, eu comia uma fruta como se eu estivesse comendo um chocolate. Então, isso foi desde o primeiro trimestre, continuou também no segundo trimestre. Então, assim, às vezes parecia que eu tava com sede de fruta. Então, isso foi algo que é bacana, né? Que eu achei que eu fosse querer comer só besteira o tempo inteiro. E aí eu comecei a ganhar peso, mas aí eu ganhei 1 quilo um mês, no outro mês eu ganhei 2 quilos, e aí no outro mês eu ganhei 1,5 kg, foi 2, algo nesse sentido. Então eu ganhei poucos quilos ali até 6 meses de gestação.
Agora vamos falar sobre exames, né? Então, quais exames você faz ali no segundo trimestre? Como que foi fazer esses exames para mim, né? Então, é muito importante a gente fazer ali o pré-natal, acompanhar de perto. Ficava muito de olho, né? Porque tem as semanas ali específicas para você fazer cada tipo de exame. E aí, se você passa, ou você não consegue mais ter a rastreabilidade ali do exame, perde esse período de análise, né? Então, por exemplo, no segundo trimestre tem o morfológico de segundo trimestre, que é onde rastreia ali doenças específicas, né? Vê toda a parte de formação do corpinho do bebê. Então, é um exame muito importante e tem aqui uma janela, né? Uma janela de tempo para você fazer. Vou deixar aqui qual que é. Então, tem o morfológico de primeiro trimestre e tem o de segundo, né? Então, esses exames nós vamos fazer ali bem ansioso, né? Porque a gente fica querendo ali que os exames fiquem tudo certo. Então, você vai ali também querendo ver o bebê, né? Então, cada ultrassom era um momento de escutar o coração, de ver os movimentos. Então, era um momento que era ali um pouquinho de preocupação, né? Bastante, na verdade. A gente ia ali bem preocupado e aí depois um momento muito gostoso, né, de sair, ver que tava tudo bem, que tá evoluindo, né, a gestação. Então essa é a nossa maior preocupação, na verdade, né, desde quando a gente descobre. O que a gente mais quer é que evolua com saúde, né, tudo certinho. Tem um exame da curva glicêmica. Esse exame eu já coloquei aqui no canal, né, o meu relato do que eu achei, né? As pessoas falam muito sobre esse exame, fala que é o mais temido da gestação, fala que é terrível fazer ele. Eu até ia fazer outro vídeo, né, sobre falando o porquê que eu fiz o curva glicêmica 2 vezes, né? Mas eu vou deixar para comentar aqui mesmo nesse vídeo. Então, se você quiser ver como que foi para fazer o primeiro, né, eu vou deixar linkadinho aqui também, vou ver se eu consigo deixar nesse minuto, mas vou deixar também na descrição do vídeo, para ficar mais fácil. Então, terminando aqui esse vídeo, vocês já correm lá e já vê esses outros, né, também vou deixar tudo certinho na playlist da gestação, né, para ficar tudo num lugar só. Quem quiser maratonar, já vai ficar tudo ali listadinho. Mas por que que eu fiz o curva glicêmica pela segunda vez, né? Então, pela primeira vez eu fiz ali em novembro, que foi o período certinho mesmo que tinha que acontecer o exame. E aí deu super ok o resultado. Para fazer foi tranquilo, né? O que pegou ali mais foi a questão de ficar em jejum e aí depois você ter que tomar um líquido doce. Mas assim, foi um exame que eu fiz, né? Não precisei ali ficar repetindo, tirou o exame de sangue, foi tranquilo também para tirar. É mais o tempo de exame, né? Que eu cheguei, eu acho que por volta das 8 e saí quase meio-dia de lá, né? Umas 11h30. Então é um exame bem demorado para se fazer, né? Então ele é chatinho nesse sentido. E aí eu tive que repetir ele em dezembro, né? Quase que um mês depois, por conta do percentil. Inclusive, essa é uma das curiosidades, né, ali da parte do bebê, é que eles começam a ganhar mais peso. E aí, pra poder, né, certificar ali que eu não estava com nenhuma diabetes gestacional, né, que estava tudo certinho, que realmente era só um ganho de peso, né, que estava um pouquinho acima, eu fiz ali em dezembro e deu super normal, o exame tava ali num parâmetro ótimo, então não era diabetes gestacional. Outro exame que é bem específico, né, desse período, vou deixar aqui também a janela de semanas que foi pedido para eu fazer esse exame, que é o ecocardiograma fetal. Então, esse exame, ele é feito ali toda uma análise do coração do bebê, né, então do batimentos, é bem específico e tem esse tempo para fazer, então é muito importante, né, você que tá gestante, quando você recebe a guia, você já agendar, porque esse exame do ecocardiograma e o da curva glicêmica, por exemplo, são exames que são muito difíceis você conseguir agenda para você fazer ali com datas próximas. Então, uma coisa que eu sempre fazia, né, as médicas acabaram avisando disso da questão da agenda,
que acaba demorando para esses exames. E aí eu já tinha também o costume de, quando eu saía da consulta, recebia um exame, por mais que era para fazer daqui a um mês, né? Eu já pegava e já agendava no laboratório que eu ia fazer. A maior parte dos exames eu fiz no laboratório a mais. Gostei bastante. E aí, por último, exames de sangue do segundo trimestre, né? E concluindo, né, essa parte de exames, todos deram super normal, assim. Então, a gente fica super aliviado, né, e bem feliz com o resultado. Sobre o bebê, né? Então, no segundo trimestre, eu já dei um spoiler, ele começa a ganhar mais peso, né? Então, aquele bebezinho que era bem pequenininho começa a criar gordurinhas, né? Então, é bem legal, você vai acompanhando ali o tamanho, que é uma média, né? E o peso também. Eu gostaria de ter feito um vídeo semanal, né? Porque cada semana já acontece muita coisa, né? Então, são vários detalhes, né? É algo incrível que acontece no nosso corpo, né? Mas devido à correria eu acabei não conseguindo. Vou deixar aqui uma indicação de 2 canais, né, que eu vi, de médicas, que sempre falava sobre as curiosidades da semana, né? Então, provavelmente você começa a sentir isso, aquilo, né? Então, eu acompanhei isso durante a gravidez inteira. Então, nessa fase, o bebê começa a ter soluço também. E as mexidas começam a ser mais fortes. Então, no primeiro trimestre, tem gente que não sente o bebê mexer. Eu comecei a sentir ali no finalzinho do primeiro trimestre, e no segundo eu já comecei a sentir mexidas bem frequentes. No segundo trimestre também eu recebi ali indicação da médica para tomar uma vacina que chama a vacina DPTA. E é bem importante você tomar essa vacina. No segundo trimestre eu recebi também indicação da minha médica para passar no dentista. Então, para fazer ali uma limpeza, para verificar como que estão os dentes, porque um fato importante, né, eu percebi que não é todo mundo que conhece. É muito importante a grávida passar, né, com o dentista para ver se não tem nenhuma bactéria, infecção, porque isso pode gerar parto prematuro. Comecei a perder roupas, então tem vídeo aqui do enxoval da mamãe, né? Então a barriguinha começou a aparecer mais ainda. E aí já comecei a perder, né, calças, algumas blusas. Fiz ali algumas compras para a mamãe. Então uma dica é que eu aproveitei que eu já ia precisar comprar roupa de gestante, né, roupas confortáveis e são vestidos, né, e calças que eu vou usufruir depois também, principalmente pelo conforto, e eu gosto sempre de olhar pelo lado da facilidade, né? Então quis otimizar ali, já fiz uma compra pensando no longo prazo. E por último, uma coisa que aconteceu é que meu cabelo ele cresceu bastante e ele ficou com um volume assim bem considerável. As minhas unhas ficaram bem fortes, crescem assim super rápido. Sempre tive um bom crescimento com as unhas, mas é algo assim que eu corto e poucos dias ela já tá enorme, assim, bem grande e bem forte. Então, os cabelos e as unhas ficaram ali com ótimo crescimento e também cabelo volumoso e unhas grandes e fortes. No segundo trimestre também começaram a diminuir espinhas. Então, para quem viu o primeiro relato, viu que eu falei que eu comecei a ter muita espinha nas costas, no colo, no rosto. Então, no segundo trimestre começou a diminuir também as espinhas e as alergias, que eu senti bastante no primeiro trimestre. E fatos finais aqui do segundo trimestre que eu registrei aqui para compartilhar com vocês, né, para deixar como memória desse período, foi que nós começamos a visitar as maternidades, fizemos toda essa parte de visitas e escolhemos a maternidade que a nossa Mari virá. No segundo trimestre, né, como eu falei, nós fomos em muitas festas, fizemos também uma festa, né, para Mari. Em agosto nós fizemos o chá revelação e em novembro nós fizemos ali um chá de bebê. Então foi um dia ali muito divertido, né? Fizemos ali brincadeiras. Já saiu o vídeo no canal, tá? Então, se você olhar na playlist da gravidez, você já vai encontrar, tem um vídeo mostrando um pouquinho das brincadeiras, dos presentes que nós ganhamos. Eu não consegui fazer o vlog do dia, mas foi um dia muito gostoso e a gente gostou muito de ter feito. Estamos a fazer uma mini reforma, né,
no quartinho da Mariana, que antes era o escritório. Escritório barra quarto da bagunça. Então, aqui a gente começou a fazer a pintura, né? A parte de pintura. Compramos os móveis, então chegou também num tempo super tranquilo. Então, fizemos a montagem dos móveis. E aí foi feito toda essa parte, né? Inicial do quartinho. A gente conseguiu adiantar. Era algo que eu não queria deixar para a fase final, né? Então, foi bem gostoso e provavelmente seja aí um dos vídeos que vai sair essa semana. Então, fica aí de olho, vocês vão ver o antes e depois, ver como que ficou, né? Como que está ficando o quartinho da nossa bebê. Então, esse foi o vídeo, né, do meu relato do meu segundo trimestre, né? Então, me conta aqui o que você achou, como que foi, se você já teve filho, né? Como que foi pra você o segundo trimestre. E se você viu o vídeo até esse momento, deixe um coração nos comentários, né? Caso você não queira escrever nada, pra eu saber que você viu até o final, deixe um coração. Então, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima. Tchau!